Boa noite, ajeitando aqui, começamos mais um programa Direito em Pauta, nossa 21ª edição, em parceria com o jornal Granja News, meu amigo Rodrigo e Granja Channel pelo YouTube. Vamos aguardar o pessoal entrar, Murilo, Alessandro querido, tô te devendo um retorno, Vanderlei, grande Vanderlei. Hoje o assunto é direito digital, internet e poder, a visão da modernidade líquida de Bauman. Esperar o pessoal entrando, a gente já está aí próximo das 19 horas. E o programa de hoje é bastante interessante, né? Momento que a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados entrando em vigência, e aí tantas situações de internet. Então vamos aguardar aí as pessoas entrarem e dar continuidade aí ao nosso programa Direito em Pauta. Doutor Ananias de Cunha, obrigado, bem-vindo. Claudomiro sempre está com a gente aí. 21º programa, são 21 semanas. E a gente... Doutor Domingos, que honra, Doutor Domingos. Doutor Domingos Sávio Zainag, faremos no dia 21 de outubro, se eu não me engano, uma live tratando do direito dos atletas, falar de atletas, contratos, dificuldades. Ele é especialista no assunto e a gente vai tratar no dia 21/10, se eu não me engano, depois eu divulgo para vocês. A gente está esperando as pessoas entrarem. Doutora Marcele, fizemos a live a semana passada, muito boa live sobre mediação e arbitragem. Daniel esteve comigo hoje a tarde inteira, Daniel trabalhando no escritório. Janaína de Cunha, boa noite. Hélida querida, Melina. Então, gente, é o 21º programa e a gente vai tratar de direito digital. Direito digital com o Dr. Coriolano Camargo. Daqui a pouco ele deve estar pedindo para entrar. E aí a gente já inicia o nosso programa. A ideia das lives sempre é trazer conhecimento, não só para quem é advogado, mas também para as pessoas que têm interesse, pequenos empresários, consumidores em geral. Esse é o objetivo do nosso programa. É nesse sentido que a gente faz essa live e ela teve uma boa aceitação e a gente procura tratar de diversos temas, de uma maneira bastante descontraída, de uma maneira leve, não só para advogados, mas para que qualquer pessoa que tenha interesse consiga acompanhar as lives. Dr. Coriolano deve estar em breve aí pedindo para entrar e a gente dá início. Patrícia Morello querida, Eduardo Scavone, a Beth, minha querida Beth, amiga de João Fortes. E é isso, eu acho que o assunto hoje, como a Marcele colocou, é um assunto bastante interessante, relevante, momento aí para quem tem empresa, para quem está nessa confusão de Lei Geral de Proteção de Dados. O Dr. Coriolano é especialista nesse assunto, é especialista em direito digital e é membro de várias entidades nacionais e internacionais. Dr. Ricardo Monteiro aí já fez live conosco e faremos outras, fizemos algumas em algumas seccionais da OAB, excelente advogado, não só direito imobiliário, mas advogado empresarial. E a pretensão é que a gente consiga trazer hoje na live clareza para esses assuntos todos do mundo da internet, que não é um mundo sem dono, que não é um mundo sem lei. A gente já tratou desse assunto quando falamos com a doutora Adriana Durso, crimes na internet. Hoje o assunto é um pouco mais amplo e é nessa linha que a gente deve seguir. Doutora Márcia, tudo bem, doutora? Bem-vinda. Estou só aguardando o doutor Coriolano. Não sei se vocês, alguns devem lembrar, a live com o doutor Coriolano, se eu não me engano, era em maio ou junho, e aí ele teve um problema de saúde, um pico de pressão, e a gente acabou substituindo e remarcou para o dia de hoje. Ele em breve deve estar aí pedindo para participar. Vamos aguardar. Espero que a gente não tenha problema hoje, espero que ele esteja bem.
Falei com ele na parte da tarde e estava tudo ótimo. Deve estar aí pedindo para entrar em breve. Qualquer coisa, se a gente tiver alguma dificuldade, eu vou talvez novamente, aí, como a semana passada, talvez sair da live e voltar. Eu vou tentar entender. Ele deve estar para entrar, às vezes pode estar com alguma dificuldade de entrar, mas faz parte. Já estou acostumando. No primeiro programa eu ficava mais tenso, agora a gente vai acostumando, né? O 21º programa, a gente vai acostumando com esses percalços da internet. Mas ele deve estar próximo aí de pedir para participar. Vamos ver. Live é assim mesmo, faz parte. Não tem problema não. Qualquer coisa, eu fiz um roteiro aqui, eu passo aí, a gente faz a live e ele complementa depois, não tem problema. Só peço aí um pouco de paciência para saber o que está acontecendo. Deixa eu... Mundo digital e seus contratempos, é verdade. Deve estar com alguma dificuldade de entrar pelo Instagram. Vou encaminhar para ele aqui, deixa eu ver se vai. Obrigado pela dica, Dr. Domingos. Mandei já, vamos ver. Mandei o convite para ver se ele consegue entrar pelo convite. Vamos lá. Dr. Domingos é professor, escreve livros, é um excelente advogado. E como eu falei no início, a gente faz uma live, ele vai me dar a honra e o privilégio de fazermos uma live no dia 21 de outubro, se eu não me engano, com relação à data. E a gente vai falar de contratos de atletas profissionais. Convidei também, já fiz o convite aqui. Doutor Coriolano, não me abandone. Eu que agradeço aí pela bondade. Dia 21, perfeito. Obrigado por me ajudar, doutor. Domingos Sávio Zainag. Gente, eu vou mandar de novo aqui o convite. Vamos ver o que acontece. Mandei novamente. Acho que eu vou fazer o seguinte, enquanto ele não chega, eu até imprimi para mostrar para vocês. A gente normalmente pega o currículo, né, antecipadamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 páginas de currículo. Ia passar a live inteira falando do currículo. Gente, eu vou fazer o seguinte, como já são quase 8 minutos, eu mandei o convite e ele também não entrou, eu vou sair da live, fazer um contato com ele e volto. Se ele teve algum problema, a gente bate um papo sobre direito digital, sobre as questões todas da internet e sem problema nenhum. Ou então a gente remarca também, mas como vocês todos estão aí, eu acho interessante que a gente faça assim a live, não me incomodo não. Gosto de falar mesmo. E aí a gente vai nessa linha. Eu só vou aguardar mais um minutinho. Questão do direito digital, de internet, muito se fala... Opa, apareceu o Dr. Coriolano Camargo aí, nem preciso falar mais. Já vou convidá-lo aqui. Que honra, tudo certo. Guardando a conexão. Desculpe, eu já tinha esquecido como é que era essa modalidade do Instagram, não sabia mais, você acredita? Estava perdido. Estava esperando você me mandar algum link, alguma coisa. Faz parte, não tem problema. Vamos lá.
doutor Coriolano Camargo. Eu estava falando aqui antes de você entrar, Cori, vou te chamar de você pelo tempo aí que a gente já tem. Cori. Então, eu peguei seu currículo e estava mostrando para eles aqui, são 8 páginas. Então, a gente já perdeu 9 minutos. Se eu falar tudo isso aqui de qualificação, a gente vai perder mais tempo. Mas acho que o importante é mencionar que você é presidente da Digital Law Academy e membro de honra da ANPPD, especialista em direito digital, já foi presidente de várias comissões na OAB, já participou do Conselho Federal nesse assunto, é convidado de honra em vários eventos, tem parceria com a Polícia Federal, com academias de fora do Brasil, sempre tratando desse assunto. E aí, é uma honra recebê-lo, Cori. Obrigado por ter aceito o convite. A gente tinha marcado numa outra data e aí teve um problema, mas graças a Deus foi passageiro. Queria aí te passar a palavra, agradecer já a todos que estão nos seguindo, passar a palavra para você fazer uma introdução e a gente tratar desse assunto tão interessante. Quando você propôs o tema, eu achei interessante a coisa de falar dessa modernidade líquida do Bauman, tal, essa coisa de trazer um pouco de, eu não sei se romantismo é a palavra certa, mas trazer um pouco mais de sentimento para a questão do direito. Isso é interessante. Não estou ouvindo. Está me ouvindo bem? Estou te ouvindo. Agora você estava de lado, agora você está bem. Estranho, parou de ouvir. Você não está me ouvindo? Coriolano? Eu estou te ouvindo bem. Estou te ouvindo bem, você não me ouve? Engraçado, você está bem baixinho. Eu já coloquei o microfone no máximo. Melhorou? Eu estou no máximo aqui também. Estou ajeitando aqui o celular para... Agora você veio com a voz... Você veio com a voz mais forte. Não Melhorou vai? a minha? Então vamos colocar assim. Melhorou a minha voz? Agora travou você aí. Melhorou? Você está travado, deve ser a tua internet. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Só sinaliza aí para mim, porque aqui me parece que a minha internet está boa, está travando lá. Vocês estão me ouvindo bem? Voltou. Estão me ouvindo? Coriolano, eu acho que é aí. Quer sair e entrar de novo? Não, agora deu certo. Tá me ouvindo? Deu certo. Estou te ouvindo bem. Vocês estão me ouvindo? Sim, você está de lado, mas a gente está te ouvindo. Tá bem, é que não tem problema. O suporte, infelizmente, ele só fica nessa posição. Se eu tentar mexer agora, quando você estiver falando, eu mudo, daí eu começo a tentar configurar melhor aqui. Peço desculpas, por mais que a gente arrume tudo aqui. Tem computador de um lado, o livro do Bauman do outro. A gente faz aqui o estúdio em casa, né? Põe um ar-condicionado pertinho. Fica tranquilo, faz parte. Bom, mas olha, a nossa sociedade, né? a nossa civilização, ela passa, nessa era tecnológica, por saltos extremamente fortes, eu diria, únicos, que não aconteciam antes na história. Nós tínhamos uma sociedade industrial onde nós tínhamos bens que eram produzidos por outras pessoas. Nós passamos depois para uma sociedade pós-industrial, onde nós temos acesso a produtos, outros produtos e serviços prestados por outros. Uma sociedade da informação, que ela passa a ser global, informacional, em rede, com o advento da internet. E nós hoje temos uma sociedade da economia compartilhada, da troca de conhecimentos e da necessidade de uma velocidade informacional. Ocorre que, segundo Bauman, ao termos acesso a esse conjunto de informações, temos acesso ao verdadeiro com muita facilidade e também ao falso, as chamadas
fake news. Bauman também relata que nós, enquanto seres humanos, nós aprendemos nessa sociedade digital a mentir de forma melhor, porque a mentira se torna um veículo para que você tenha maior poder e controle sobre o outro. A manipulação digital faz com que você possa receber receita, para que você possa enriquecer. Vou citar um exemplo do estelionato sentimental. Hoje existem grupos, quadrilhas, Constantino, que mapeiam mulheres, homens com poder aquisitivo e passam a se relacionar com essas pessoas. Ocorre que não existe um vínculo de sentimento real. E essa pessoa já levanta a mão em determinado momento: ah, minha mãe está doente, precisa fazer uma cirurgia de 100 mil reais. Ah, meu pai teve um derrame, etc. Sempre é o pai, ou a mãe, ou a avó que está com algum problema. Essa pessoa transfere 100 mil, 200 mil, 300 mil. Quando o estelionatário sentimental ele se cansa de mentir, ele já parte para outra, né? Eu conversei com 5 mulheres de Brasília que foram vítimas de um golpe de um mesmo professor, bem apessoado, Dom Juan, com uma oratória impecável. Esse é um, posso citar, segundo Bauman, é um cybercomportamento. É um comportamento novo. É como nós olharmos para o antigo, isso sempre aconteceu, com um novo olhar. Hoje eu posso manter relacionamento com 5, 6, 7 pessoas simultaneamente através das redes, né? O sexo virtual, ele é permitido no casamento, não é permitido no casamento. Ele é permitido no namoro, não é permitido no namoro. As pessoas, Constantino, elas não convencionam, não estipulam as regras do bem viver. Então, aquele relacionamento que era para ser gostoso, um relacionamento que era para ser bom, ele se torna péssimo, porque gera um clima de desconfiança no casal. O casal não consegue estabelecer, depois de quebrada a confiança, um novo vínculo de confiança, né? Nós temos hoje uma tendência de passarmos cada vez mais tempo na rede, o nosso tempo, né? Os nossos principais problemas de convívio hoje são relacionados a Facebook, Instagram, WhatsApp, a esses aplicativos. O marido chega em casa um belo dia e ele viu que a mulher recebeu 10 corações da mesma pessoa no mesmo dia. Ele fala assim: deixa eu ver o seu WhatsApp. Não, você não vai ver o meu WhatsApp, é minha intimidade. Ou seja, a modernidade líquida de Bauman é justamente, Salvatore, esse moldar. A água se amolda à forma, segundo Bauman, né? E, ao mesmo tempo, aquilo que deveria ser sólido, concreto, as relações que deveriam ser sólidas, elas também são líquidas, porque o líquido ele escoa pelas mãos. A gente não consegue mais segurar o sentimento, manter o sentimento, as bases sólidas. A modernidade líquida é a transformação da nossa sociedade, que acreditou nas instituições, instituição do casamento, do Estado, dos poderes, e migra paulatinamente para um sistema de desconfiança e individualidade. Cada vez a individualidade, o egoísmo, ele impera. Essa é a definição clara da modernidade líquida, é assim que Bauman nos ensina. A modernidade líquida é justamente essa transformação, essa passagem que nós estamos vivendo em função de Lava Jato, em função de Operação Zelotes, o descrédito das nossas instituições gera justamente esse clima de incerteza. É a modernidade líquida, né? Eu estava lendo um autor chamado David Rock. Ele criou a teoria do SCARF, né? Muito interessante, e ele fez um estudo com algumas centenas de pessoas para determinar quais eram as reações físicas da pessoa em relação a determinado comportamento de amigos nas redes sociais. Uhum.
O primeiro comportamento, Constantino, que foi detectado foi o bloqueio. Quando um amigo bloqueia o outro amigo, ele sente uma dor física. Uma dor física. Se existe um laço de amizade real e você não espera, você não está esperando por aquilo. Belo dia você entra na rede, ué, cadê o meu amigo que eu olho, que eu curto a página todo dia? Sumiu? Aí você conversa com um com outro, não, ele está ativo, ele te bloqueou. Você nem sabe porque você foi bloqueado. Você nem sabe porque você foi descartado do círculo de relacionamentos daquela pessoa, ou no Facebook, ou etc. Às vezes foi alguma postagem que a pessoa não gostou. A Bauman explicita que nós vivemos numa era da solidão. Vivemos numa era da solidão porque nós não temos mais paciência, tolerância um com os outros. Esse sentimento de tolerar, esse sentimento de nós olharmos para o outro e nos colocarmos no lugar dele, segundo Bauman, está cada vez mais raro, dando cada vez mais, trazendo para cada vez mais para o nosso mundo tecnológico. Ele trouxe também diversas fragilidades e incertezas. Né? Nós temos, então, que construir novas soluções para novos desafios, ampliar o conhecimento em relação a nós mesmos, aos riscos que nós estamos correndo, tentar implementar na nossa família, no nosso dia a dia, na economia familiar, novos processos de controle e de convivência. Né? Tudo isso vai gerar para as famílias do século XXI oportunidades, pioneirismo, troca de experiências e suas contribuições. Essas famílias vão se tornar cada vez mais referências, porque hoje o número de divórcios, meu último artigo fala sobre isso, o número de divórcios no Fórum João Mendes, a causa do divórcio, em 70% dos casos, é o Facebook. É o Facebook. Ou porque ela ou ele descobriu que existia algo de errado. Vou citar um exemplo para você, Constantino. Você que é um homem muito sensível. Eu estava dando aula no Mackenzie, então tinha dois alunos sentados na primeira fileira. Daqui a pouco, eu tenho que interromper a aula mais cedo porque começa uma discussão entre um casal que estava sempre harmônico. Terminei a aula 10 minutos mais cedo e fui conversar com o casal. Ela falou, professor, o que a ex-namorada dele, que ele disse que tinha bloqueado, está fazendo, curtindo as nossas fotos no Facebook, que deveria ser nosso? Ele a bloqueou e agora a desbloqueou. Ou seja, ele diz que isso aconteceu instantaneamente. É a mesma coisa, Constantino, você passa a se relacionar com uma pessoa e você firma as regras pelas quais você vai viver com aquela pessoa. E a pessoa diz, olha, eu me relacionei com fulano, beltrano, ciclano, e ele também faz a mesma coisa. Pois bem, essas pessoas vão continuar no seu círculo de amizade virtual, tecnológico, vão continuar tendo acesso à sua vida com aquela pessoa a partir daquele momento, ou não? Isso precisa ficar definido, bem definido. Né? E aí surge o que esse clima de incerteza que Bauman diz que nós estamos vivendo, que a modernidade líquida é um clima de dúvidas e incertezas em função de que nós assumimos um individualismo cada vez mais forte nas nossas relações. Nós descartamos o outro muito fácil. Nós podemos conquistar o outro de forma muito fácil, porque eu tenho um relacionamento bom, mas eu tenho ao mesmo tempo 10 opções virtuais no Tinder, no Face, no Happening, que aquilo me dá uma oportunidade de, a qualquer momento, se meu relacionamento, plano A não está dando certo, eu já estou com o plano B, com o plano C, com o plano D, e aí as pessoas acabam não se dedicando a absolutamente nada. Né? Então, a modernidade líquida, né, eu escrevi um artigo sobre a era Tinder, é o amor, o amor se desfalecendo, né? O amor que faz mal à alma,
essas novas relações múltiplas nas redes sociais que nos dão um clima de incerteza em relação a tudo, a eleições, Donald Trump, das eleições presidenciais, as últimas dos Estados Unidos, agora nós vamos ter novas eleições. O presidente Donald Trump lançou um boato à sua equipe de que o presidente Barack Obama pertencia ao Estado Islâmico. Isso ganhou uma força tremenda. Por quê? Por força da pós-modernidade. Por força da pós-verdade, que é um elemento, a pós-verdade é um elemento da pós-modernidade. Constantino, o que é a pós-verdade segundo a Universidade de Oxford? É aquilo que se adequa à minha ideologia pessoal, é o discurso que me atende, independente de ser verdadeiro ou falso, Constantino. Se eu já tenho uma opinião formada sobre você e chegar uma notícia denegrindo a sua pessoa e eu não gosto de você, Constantino, é um prato cheio, porque eu vou maximizar isso, eu vou potencializar, porque eu já tenho uma opinião formada em relação ao presidente Bolsonaro, ao presidente Michel Temer, ao presidente Fernando Henrique. Então existe essa batalha na rede hoje, a batalha do falso, das fake news, da pós-verdade. A pós-verdade é um elemento da pós-modernidade, que, segundo Oxford, é aquilo que eu quero acreditar que seja verdadeiro. É aquilo que eu vejo e olho, nossa, maravilhosa essa notícia. Nossa, eu não gosto desse sujeito mesmo. Vamos compartilhar isso aqui com força. Tá feito, né? Tá feito o estrago, né? O sociólogo polonês Zygmunt Bauman, um dos principais propulsores, né, dessa pós-modernidade, no sentido de uma forma póstuma da modernidade, atualmente prefere usar a expressão, na verdade, modernidade líquida, uma realidade ambígua, multiforme, na qual, como na clássica expressão de manifesto comunista, tudo que é sólido se desmancha no ar. Ou seja, essa passagem de tudo que nós acreditarmos ser sólido, casamento só homem e mulher, só pode adotar uma criança homem e mulher. O nosso próprio judiciário abriu o nosso sistema jurídico e trouxe o princípio para dentro do sistema jurídico como regra cogente, coisa que não existia antes no Brasil, já era aplicado na Europa, em outros países, né? Ou seja, a aplicação do princípio como regra de aplicabilidade imediata. No dia que foi julgado a questão em repercussão geral dos homoafetivos, foi julgado também o processo a lei ficha limpa, né, do Marlon Reis, meu amigo, professor, minhas homenagens a ele. Mora em Tocantins, professor juiz Marlon Reis. Ele lançou um movimento nacional de que a lei ficha limpa já poderia valer para a legislatura em que já estava em vigor. Não precisava aguardar um vacatio legis para as próximas eleições, porque a lei ficha limpa se adequava plenamente à Constituição Federal, principalmente com o princípio da moralidade pública. Ela veio para tornar efetivo o princípio da moralidade pública. Perfeito. Os ministros do STF, por 6-5, numa apertadíssima votação, 5 ministros julgaram que a lei ficha limpa é uma regra que completa a Constituição. Então, o princípio da moralidade pública deve ser aplicado como regra de aplicabilidade imediata e todas as regras elencadas na lei ficha limpa deveriam ser aplicadas naquelas eleições. O que não aconteceu por causa de um voto, o que para alguns representou um retrocesso de 50 anos do Brasil. O Brasil retrocedeu 50 anos em função dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Não sei se é verdade ou não, mas algum prejuízo certamente houve. Sim, com certeza. Outra característica da modernidade líquida é a dissolução da referência que nós temos em relação à razão. A morte das grandes narrativas, aquelas narrativas extensas, né?
totalizantes, fundadas na crença do progresso, dos ideais iluministas, né, da igualdade, liberdade e fraternidade. A modernidade líquida, a pós-modernidade, é justamente a morte da igualdade, da liberdade e da fraternidade, e dessas narrativas apaixonantes, dando lugar para narrativas como individualidade, egoísmo e incerteza. Essa geração que está aí passa a incorporar muito mais esses sentimentos. Cada vez mais é difícil você ganhar um muito obrigado, um reconhecimento dessa nova geração. Eles acham que sabem tudo, que dominam absolutamente tudo. E isso tem uma parte de verdade, Salvatore. Os nossos filhos são muito mais preparados do que nós. Porque nós tivemos acesso a colégio estadual. Na nossa época, o colégio estadual era referência, era dificílimo. A gente tinha que prestar vestibulinho, né? Para entrar no colégio estadual. Eu para entrar no Guaraci Silveira ou no SESI, né? Nos anos 70, era terrível, terrível. Você tinha que prestar um vestibulinho, se preparar. Aí vieram as escolas particulares, veio a internet. Nossa, eu estudava pela Enciclopédia Barça. A Enciclopédia Barça hoje está toda na internet, né? A história de Aquiles, a história de Odisseu, a história dos dinossauros, como surgiu a Terra, o mundo. Hoje você tem centenas de teorias, você tem Net Geographic, você tem Discovery, você tem documentários belíssimos que explicam o que a Barça explica em 20 volumes. Você assiste um documentário muito mais esclarecedor sobre a história da Terra, a história do homem, das religiões, né? A pós-verdade, a palavra do ano em 2016, segundo Oxford, a pós-verdade é um substantivo que se relaciona ou denota circunstâncias na quais fatos objetivos eles têm menos influência em mudar a opinião pública do que os apelos da emoção e as nossas próprias crenças pessoais. Né? Lendo aqui o nosso autor, Bauman, já com uma maestria, né, diferente desse que vos falo, definindo de forma mais objetiva. A palavra pós-verdade, ela é usada por quem avalia que a verdade está perdendo a importância no debate político. Não importa a verdade plena. Por exemplo, o boato amplamente divulgado de que o Papa Francisco apoiava a candidatura de Donald Trump. Ela vale menos, esse boato vale menos, segundo especialistas, do que as fontes confiáveis que negam essa história, né? Que é completamente obscura, né? Até hoje. Né? O uso da mentira. Segundo Oxford, a palavra vem sendo empregada em análises sobre dois importantes acontecimentos políticos. A eleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos e o referendo, né? Eu estive lá na Grã-Bretanha com a doutora Leila, quando estava sendo justamente votada essa questão do Brexit, né? Dizendo, né, que a Grã-Bretanha, né, teria realmente que sair do mercado europeu, porque ambas as campanhas, segundo especialistas, fizeram uso indiscriminado de mentiras, como aqui a permanência da União Europeia na Grã-Bretanha custaria 470 milhões por semana, no caso do Brexit, ou que Barack Obama é fundador do Estado Islâmico, no caso da eleição do Trump. Né? Eu estava em Londres, passamos 10 dias, eu e a doutora Leila, no ano passado. Foi a minha primeira vez em Londres, eu não conhecia. A doutora Leila já tinha estado lá em outras oportunidades. Né? Eu estava com a melhor guia turística, né, que vocês possam imaginar. Né? E aquela mescla, né, entre o antigo e o novo. Né? Espetacular, né? Uma cidade belíssima. E nós não víamos. Conversamos com algumas pessoas no metrô, conversamos com algumas pessoas na rua, o inglês extremamente solícito, extremamente amável com o brasileiro, não sei porque às vezes falam que na Europa o brasileiro é mal recebido, etc. Eu acho que é tudo uma questão da educação, como você, né, se reporta. A polícia
sempre nos tratou, né, muito bem. Oficial, por favor, o senhor poderia me dar uma explicação? Sempre chamando, independente da patente, né? Oficial, o senhor poderia, com licença, posso me aproximar? Quer dizer, isso, a educação, ela é mundial. Sim. Se nós formos educados, vamos ser recebidos bem em qualquer local do mundo, né? Por que não se resolveu denunciar o falso? Olha só. Porque um artigo publicado em setembro de 2016, na influente revista britânica The Economist, destaca que políticos sempre mentiram. Mas Donald Trump agiu dentro de um outro patamar. Um patamar de uma zona cinza, completamente nunca vista antes. A leitura de muitos acadêmicos e da mídia social é de que as mentiras fizeram parte de uma abordagem bem-sucedida, de uma estratégia de apelar para preconceitos, para radicalizar posicionamentos. Nós temos muitos radicais do eleitorado. Apesar de claramente infundadas essas questões, denunciar essas informações como falsas não bastou em nada para mudar o voto majoritário do Donald Trump. Porque os extremistas continuam a ser extremistas. Os evangélicos continuam com seus preconceitos. Nós, infelizmente, continuamos com os nossos preconceitos, com as nossas ideologias. Nós não conseguimos fazer como Albert Einstein, quando ele disse, ele entra na sala de aula, Einstein, Princeton, ele abre a porta, ele vai se dirigindo ao meio da sala e todos os dias de manhã ele dizia para os seus alunos, bom dia, penso 99 vezes e nada descubro. Então mergulho num profundo silêncio e a verdade me é revelada. O nosso filósofo catarinense, Humberto Roden, para nossa sorte, ele foi aluno de Einstein em Princeton. E ele, com espírito desafiador, ousou mais do que todos os outros alunos. Ele ergueu a mão e disse, professor, emblemáticas e belas palavras, porém não alcanço o seu entendimento. Einstein disse, é simples. Enquanto eu sou o armário com as minhas velhas teorias, eu sou um guarda-roupa repleto de conceitos, preconceitos, de raiva, rancor, de sentimentos passados. Apenas no árduo exercício diário de me propor o silêncio, de me desconstruir, todos os dias, é que posso me projetar como um novo. Vazio, puro, sem conceitos e preconceitos, esses ficam do lado de fora da sala. Eu entro em sala de aula vazio para trocar com vocês experiências, para aprender com os meus alunos. Porque o verdadeiro mestre, ele sabe que ele muito mais aprende do que ele ensina em sala de aula. Se realmente ele for um grande mestre, como era Albert Einstein. E a partir da fala de Einstein, Humberto Roden, que escreveu o livro Assim Dizia o Mestre, compre, leiam. Ele faz, na minha concepção, ele traz para o mundo moderno a maior definição sobre o que é a verdade. Vocês que estão nos ouvindo, o que é a verdade para vocês? Constantino, o que é a verdade para você? Depende do Uma definição de verdade. A minha verdade, a sua verdade ou a verdade de quem está nos assistindo? Uma verdade que caiba a todos nós. Pode ser a sua, pode ser a minha. Em que momento o homem encontra a verdade? Em que momento o homem encontra a verdade? Respondam aí. Eu vou responder, mas quem quer responder, fica à vontade aí, gente. Pode participar da live. Em que momento, numa era, considerando que nós estamos na era da mentira. Por que a mentira? Porque é fácil manipular as pessoas, chefes, maridos, esposas, empregados, opiniões. A mentira é uma ferramenta a Patrícia fantástica. Disse... Olha, né? A pessoa acredita tanto na mentira
que ela mesma acaba se convencendo de que aquilo que ela está sendo dito é verdadeiro. Fernando Pessoa, o fingidor, ele finge tão completamente que ele acredita naquilo que ele está dizendo. É o pleno, a pessoa está plena, ela acredita plenamente naquilo que ele está dizendo. O que as pessoas estão respondendo? A Patrícia respondeu que encontra em si mesmo, encontra sozinho. A doutora Irene, consigo mesmo, internamente. O Bira, quando é ele mesmo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando acha a si mesmo. É a adequação do intelecto à coisa. É isso aí. As pessoas estão dizendo isso. É nessa linha. Na verdade, por que eu falei da minha verdade, da sua verdade ou da verdade de quem está? Porque a minha verdade ela é só minha. Eu encontro a minha verdade, é mais ou menos o que eles estão dizendo. A minha verdade ela é só minha, ela é diferente da sua verdade. Principalmente se a gente fizer um paralelo com essa visão do Bauman, onde a gente tem tudo muito... onde se trocou o ser pelo ter, onde a moral deixou de existir e passou a valer o consumo, onde as relações são imediatistas. Estava falando dos nossos filhos ou da geração atual. Tudo é imediato, tudo é rápido. No meu tempo, eu comento isso com os meus filhos, no meu tempo, eu chegava da escola, eu estudava de manhã, chegava da escola, almoçava, fazia lição, e às vezes a tarde não acabava nunca. Eu sentava na frente da minha casa, esperando para ver se alguém vinha para brincar, e a tarde não passava nunca, ela levava uma imensidão. Hoje, quanto mais cedo eu acordo, e quanto mais eu trabalho, e quanto mais eu corro, já chegou a noite, eu cheguei correndo para a live em cima da hora, porque, assim, as coisas estão muito dinâmicas, muito rápidas, e elas perderam um pouco da essência, da coisa, da relação concreta, né? Eu acho que hoje as pessoas não têm mais relação, hoje elas têm conexão, né? Eu me conecto com você, mas eu não me relaciono com você. Então, as coisas viraram... acho que o resumo é esse, líquidas, né? Elas escorrem pela mão. Porque eu não tenho a coisa sólida, concreta, fundada na confiança, né? Hoje ninguém confia em mais ninguém. Essa informação é verdadeira ou ela é fake news? E aí você cria diante disso o nós e eles, o coxinha e o mortadela, o ódio disseminado. Então, a gente passa... por um momento em que, assim, eu ser seu amigo de verdade, te respeitar como eu te respeito e receber o carinho que eu recebo, é exceção, não é mais regra. A regra não é mais, quantos amigos, tem até a música, acho que é do Oswaldo Montenegro, né? Faça uma lista dos amigos, então, quer dizer, tudo ficou descartável, tudo ficou rápido, tudo ficou... É muito fácil de eu trocar você, porque eu entro no Instagram, eu tenho 200 seguidores, então eu posso trocar você muito rápido. Até porque, no meu tempo, a relação era olho no olho. E hoje eu crio o que eu quiser. Eu tenho filtro para colocar no Instagram, eu fico mais bonito, mais magro, mais alto, mais rico. Então, quer dizer, a gente perdeu a essência. Eu acho que é mais ou menos... Você é o especialista no assunto, mas me parece que a gente perde a essência, né? Tudo fica... Onde? Eu preciso ter para mostrar. Eu não preciso ser. Não adianta eu ser uma pessoa completa, uma pessoa que estuda, uma pessoa que faz o bem. Eu preciso mostrar aquilo que talvez eu não seja, que é o que as redes sociais trazem, né? Eu não mostro um momento de oração, eu mostro quando eu comprei um tênis novo. Eu não mostro um momento de reflexão. Eu mostro quando eu troquei de carro, quando eu estou na praia, fazendo selfie. Acho que passa por isso, né? Por um esvaziamento do conteúdo. Não sei se eu fui além, é você que é o especialista, mas estou tentando... Assino embaixo com tudo que você disse, explanou com maestria, brilhantismo, com o coração principalmente. E a definição de Roden sobre a verdade, ele diz assim: para muitos a verdade é Deus. Deus é a verdade. A verdade é Deus. Deus é a verdade. Não. Se a verdade é Deus, o que é Deus? Existe um Deus? E assim ele passa uma página inteira do seu livro debatendo com ele mesmo acerca da definição de verdade, voltado com um olhar religioso. Aí ele diz: não, parem, senhores. A verdade está além. Ele diz:
A verdade, ela não pode ser escrita num pedaço de papel. Ela não está nas leis. Ela não está nos dogmas. Ela não está na religião. A verdade, ela não pode ser dita com o som das palavras. A verdade suprema é aquela em que você lê e que você ouve e, no segundo momento, aquilo faz sentido para você. Toca a sua alma, o seu coração. E você absorve aquelas palavras, você absorve aquele conhecimento no texto e você tem um sentimento, uma interpretação sua sobre a verdade. Aí que você explorou muito bem, existe a verdade, a minha, a sua, a verdade coletiva, né? A ética, a moral, que para cada um é diferente. E aí Shakespeare diz que por isso, por essa visão multilateral que nós temos da vida, é que nós somos seres tão complexos. Shakespeare dizia que a verdade, se aproximando muito do que diz Roden, Shakespeare dizia que a verdade ela vem representada na figura do cristal. Depende do lado que você enxerga do cristal, da posição social que você está, se você é presidente de comissão, presidente da OAB, conselheiro, se você é juiz, promotor, você está diante de uma realidade sua, de uma realidade, você se postou de um lado do cristal e está vendo através dele. Mas Shakespeare dizia que o cristal ele é prova emblemática daquela sociedade igualitária, fraterna, que foi perdida. Uma sociedade pura, porque assim é o cristal. Translúcido, puro, soberano, forte. Por que o cristal é forte? E Shakespeare traz a figura do cristal para a peça de Coriolano, imperador romano. Por quê? Porque Shakespeare diz que o cristal representa a força da própria vida sobre o homem, porque o homem, ao pegar o cristal em suas mãos, ele não consegue esmagar o cristal com o seu punho. Ele não tem essa força de destruir a realidade, de destruir a visão do outro. E ele encerra de forma magistral, dizendo que não há véu hipócrita que mascare a verdade, as ações da justiça, seja por respeito ou medo. Senhores, vejam a profundidade de um pensador com a figura de um cristal. Ele traz diversos momentos para nós de reflexão. Olha, até me arrepio toda vez que eu lembro de Shakespeare, da sua profundidade, né? E Bauman diz que a modernidade líquida ela não está totalmente fora do que nós buscamos, na verdade. Porque se nós pudermos como água, nos adequarmos à forma, essa forma nova, tecnológica de conviver, mas de uma forma humana, sermos cada vez mais humanos, nós poderemos tornar o líquido sólido. É o momento, nesse patamar, em que ele diz em que a sociedade humana passa por uma transformação. Ela se renova e passa a acreditar no potencial humano para que outro mundo seja possível. Uma metamorfose do cidadão, sujeitos de direitos, e do indivíduo em busca de uma afirmação cada vez maior dentro do seu espaço social. Nós vivemos hoje num clima de concentração de renda incrível. O governo americano ele quer fatiar a Apple, ele quer fatiar a Amazon, ele quer fatiar o Google e quer fatiar o Facebook. São as 4 empresas mais poderosas do mundo, mais poderosas do que governos, mais poderosas do que a China, porque informação é poder. Os dados são o petróleo da nova economia. Nós temos microdados na rede. Nós transformamos esses microdados em dados. Dados em informações. Informações em estatísticas. Estatísticas em conhecimento. E o conhecimento ele se torna sabedoria para essas empresas, porque elas sabem exatamente o seu mercado, o momento de atacar,
E foi essa análise de dados que fez o Facebook, eles revelaram agora, comprarem o Instagram, comprarem o WhatsApp. Porque dentro dessa cadeia informacional, os núcleos de inteligência artificial, os seus técnicos, seus consultores disseram, são dois potenciais competidores para nós. Nós temos que absorver rapidamente o Facebook e o Instagram. Senhores, o governo americano quer desfazer o negócio do Instagram, quer que o Instagram, que o Facebook venda o Instagram. O governo americano quer que o Mark Zuckerberg venda o WhatsApp, porque o poder de concentração de informação em torno do Facebook, ele tem hoje praticamente o monopólio mundial da informação, pode mudar governos. O Facebook ele pode mudar a opinião pública com seus algoritmos. Quem audita os algoritmos do Facebook e do WhatsApp? Eu estou teclando com um amigo acerca de viagem, negócio, eu abro o Facebook e está lá a propaganda para viagens e negócios. Eu falo por telefone ou no Google, com Android, que eu estou querendo comprar uma viagem A ou B, daqui a pouco eu acesso no Google, está tudo lá no Google, etc. Essa secretária eletrônica da Amazon, eles declararam que ela ouve tudo, armazena todos os dados, mas que esses dados não são utilizados. Armazena para quê, né? Por que armazena? Né? O Facebook ele sofreu o primeiro processo por quebra de privacidade nos Estados Unidos, quando o Mark Zuckerberg ele foi a uma universidade famosa nos Estados Unidos, não me lembro o nome agora. No final da palestra, um aluno levantou a mão e disse: Mark, eu perdi meu Facebook com todas as informações, me dá seu nome. Eu vou mandar entregar o seu Facebook para você reinstalar. Vou mandar todas as informações, você reinstala tudo. Todo mundo. As informações públicas, né? Eu estava público, né? Se supõe. Conversas privadas, curtidas, análise do perfil dele, estava tudo lá sendo analisado pelos consultores do Facebook. Eu estou para assistir a Netflix o novo filme que fala Os Desafios da Rede. Está no Netflix, é novo esse filme, foi lançado agora, recentíssimo, né? Eu estou assistindo a série Biohackers. Assistam a série Biohackers. Você mexe com a sua cabeça. O Netflix é uma das empresas mais ricas do mundo, né? Já está competindo com a Amazon. A Amazon entrou no negócio da Netflix para tentar dar uma equilibrada, R$ 9,90, com filmes ótimos também. Eu sou assinante da Amazon Prime, R$ 9,90. Com filmes ótimos, fantásticos, séries fantásticas. Né? Ou seja, essas empresas, Salvatore, elas têm a manipulação do poder. Né? E por que, analisando Bauman, nós podemos buscar a raiz da corrupção? Porque na modernidade líquida, nós perdemos o senso de pertencer ao Brasil, a uma entidade, a ter orgulho das nossas instituições. Ah, não, aqui sempre roubou, vamos roubar mesmo. Né? Eu estava falando com um coronel, meu amigo, que está trabalhando em Brasília, está trabalhando num órgão de governo, que eu não vou citar o nome. Ele falou: Coriolano, fui colocado aqui porque aqui era um dos órgãos mais corruptos. Tem 3 bilhões de receita aqui parados, que podem ser dedicados a melhorias estruturais no Brasil, 3 bilhões, que não foram liberados até hoje. Né? Perda de objetivos, nós estamos perdendo cada vez mais nossos objetivos. Dispersão do mundo, nós não sabemos para onde vamos, como vamos, quais são nossos projetos, quais são nossos objetivos a curto, médio prazo. Né? Cada vez mais nós não sabemos por quê. Somos dirigidos pela Covid, somos dirigidos pelo governo, somos dirigidos pelo Netflix, somos dirigidos pela mídia. Né? Aí nós passamos nessa dispersão de si mesmo. Se nós sofrermos um trauma que não estão ali, depressão, isolamento e tristeza. E eu trago o estudo de Harvard para vocês acessarem no YouTube, o estudo dos 75 anos.
Há 75 anos, Harvard vem analisando famílias, está na terceira geração esse estudo. Parece ser simples, mas não é simples o que eu vou dizer. Harvard chegou à conclusão, depois de 75 anos, esse estudo está no YouTube, vale a pena vocês assistirem, que as famílias, essas famílias de 3 gerações, em que essas 3 gerações viveram de forma com dificuldades, etc., com todo tipo de desordem que uma família pode passar em algum momento, mas as famílias que passaram mais felizes, mais tempo, tiveram muito mais saúde, prosperidade, bons relacionamentos, passaram por momentos, relatam terem passado por momentos maravilhosos e não existe nenhuma conexão com níveis de riqueza, nenhuma conexão com níveis de soberba, etc. Essa felicidade. Eu estava lendo um filósofo ontem, ele dizia, vou lembrar já o nome dele, ele dizia que a felicidade é como você se sente, é uma determinação da alma, né? É uma alegria interior que ninguém é capaz de tirar de você se você assim o determinar. Eu vou ser feliz, apesar de tudo que eu estou vivendo. Bauman define a modernidade líquida dentro de um outro parâmetro, dizendo, como eu já disse, que nós passamos pela quebra das estruturas, um fraturamento, sociedade fraturada. A estrutura de solidariedade coletiva, ela morre e ela dá lugar para uma sociedade onde é mais valioso a disputa e a competição. O melhor tem que estar sempre na frente, sempre os melhores, melhores notas, etc. Ô, Cori, deixa eu te falar uma coisa. A gente tem mais 4 minutos. Tá. Vamos finalizar. Você quer que a gente volte e estabeleça mais 15 minutos só para cobrir aquele tempo que a gente perdeu? O que vocês querem que a gente volte? Mas aí a gente define 15 minutos, porque eu sei que tem outro compromisso. Vocês querem que a gente volte ou eu finalize agora? E aí, gente, falem aí que a gente tem mais 3 minutos. Podemos voltar mais 15, Cori, eu te atrapalha? A gente estabelece 15, porque eu sei que você tinha outro compromisso. Tá. Então, ó, fica gente, tranquilo, filho. Vamos fazer assim, ó. Saber os seus compromissos também. Não, mas 15 eu consigo também. A gente define 15 quando voltar para fazer o fechamento. Porque eu acho que você tá colocando de uma forma tão legal que se a gente acabar agora, eu acho que fica sem um fechamento. Então a gente volta a 15 minutos. Eu espero vocês todos. Eu vou derrubar a live agora, porque falta 2 minutos. Aí entra Voltamos em 15 minutos. Aí entra de volta, eu derrubo e salvo. Aí eu entro de novo. A gente fecha 15 minutos de tempo e encerra. Que aí você faz o fechamento. Pode ser? Tá bem. Espero vocês todos, hein? Voltem aí. Que aí você faz o fechamento com calma. 15 minutos. Tô saindo. Combinado. Voltem todos, hein? Espero vocês. Tô saindo.